O Dr. Iago Perdonar, CRM 199500. Oferecimento Minha Visão Brasil. Palmeiras empatou, mas ele tá aqui todo de verde. Palmeiras 1, São Paulo 1, não foi isso? Foi isso. Lá no Morumbis. Aí ele falou, 1-1 com Morumbis. sabor de vitória. Tá valendo. Tá valendo. A partir de agora, nosso encontro é segunda-feira, né? Exato, mudamos de dia, João. Segunda, agora, seja segunda, terça ou quarta, é sempre muito bom te receber. O nosso quarto apresentador adora, participa, independente do tema que a gente vai tratar, sempre faz uma pergunta, tira dúvida. Então, a partir de agora, eu tô aqui no e-mail, Djelalá tá na live, Sim. o EV tá acompanhando o WhatsApp, mas a gente começa com o assunto de hoje, catarata rubra. Isso mesmo, João. É catarata vermelha? É isso mesmo, é? exatamente. É por isso que tem esse nome. E a gente colocou esse tema porque às vezes as pessoas chegam assustadas, falam, nossa, o meu tipo de catarata é diferente, falaram que a catarata é rubra e etc. E o que acontece? Por que a catarata se torna rubra? Catarata rubra geralmente é um estágio final de evolução de catarata. É quando a catarata já está muito avançada, ela está bem dura, muito madura. Então, de início, o nosso cristalino, que é a lente natural do olho, ele é transparente, ele é clarinho. Conforme vão tendo as alterações pelo processo da idade, oxidação e etc., vai mudando a coloração. Então, o mais comum é que evolua com a modificação do núcleo desse cristalino, por isso que a gente chama de catarata nuclear. E ela, de início, começa a ficar um amarelo claro / esverdeado, depois vai ficando um amarelo mais escuro, depois ela vai ficando alaranjada e, por último, ela fica vermelha. E aí é nesse estágio de vermelho que a gente chama de catarata rubra. Realmente não é um estágio que a gente gosta de ver, porque isso mostra que demorou muito para a pessoa procurar ajuda, para operar. Então, cataratas que são mais duras, que são mais avançadas, elas têm um pouquinho mais de riscos de complicação dentro da cirurgia, mas também é totalmente tratável com os métodos cirúrgicos que a gente tem e a visão, claro, Mas que tem toda então a capacidade ela volta de voltar. a enxergar, ela Sim. volta a enxergar. Não, eu me lembro uma vez que nós falamos aqui, que se a pessoa não tiver recursos, pode esperar um melhor momento para operar. Sim, com certeza. Mas aí, se ela demorar demais, vai para esse estágio? Vai para esse estágio. Todo claro mundo? É claro que é muito difícil de falar quanto tempo, porque cada um demora um tempo para ter as modificações do cristalino. Então, tem gente que com 55 anos tem catarata, tem gente que vai ter só com 70. Da mesma forma, é a evolução dessa catarata. Ela pode evoluir mais rápido ou menos rápido. Mas, em teoria, todo mundo que tem catarata nuclear não opera e fica tempos com ela, naturalmente vai evoluir até chegar nesse estágio de catarata rubra. Doutor, bom, que a gente está acostumado a falar, né, aquela catarata da idade, né, a senil. Então, para muita gente aqui, já está chegando umas dúvidas, é uma novidade essa catarata rubra. E quais são os tipos de catarata, então? Então, a gente tem muitos tipos de catarata. Eu vou falar principalmente das cataratas mais comuns no idoso, tá? Então, a gente tem a catarata nuclear, que é essa que eu falei, que evolui com essas colorações e chega na catarata rubra. Ela é uma modificação que começa como se fosse do meio, do centro do cristalino e vai se expandindo, vai se modificando. A gente tem cataratas corticais, que são cataratas que estão mais na área periférica do cristalino, mas também podem acometer o eixo da visão. As cataratas subcapsular, então o que segura a catarata é um saquinho, que a gente chama de cápsula. E aí a gente pode ter uma opacidade, uma modificação nesse saquinho, tanto na parte de frente quanto na parte de trás. E aí tem os nomes de subcapsular posterior, subcapsular anterior. E aí a gente tem alguns outros tipos que são um pouquinho mais raros, catarata estrelada ou em árvore de Natal, que a gente chama, mas isso aí é um pouquinho mais raro, catarata polar e etc. O mais comum é catarata nuclear, que é essa que eu descrevi primeiro, essas subcapsulares, que eu falei que é a alteração do saquinho que segura a catarata, e as corticais, que começam fora e vão vindo para o eixo de visão. Ó, tem uma pergunta aqui da Silmara Medeiros. Fugindo um pouco do nosso assunto, como acontece sempre, vou ler aqui. Silmara, um grande beijo para você, obrigado aí pelo carinho. Estou fazendo a sua pergunta, tinha respondido por e-mail, agora estou fazendo sua pergunta aqui ao doutor Iago. Ela diz o seguinte, hoje ela tem 64 anos, mas todo ano ela faz um check-up, inclusive vai ao oftalmologista. Só que tem uma coisa que despertou curiosidade nela. Ela sempre ouviu dizer
que com o passar do tempo a gente vai trocando o grau dos óculos, vai passando a enxergar menos. Mas ela diz que tanto para longe como para perto, há mais de 10 anos é a mesma medida. Então ela pergunta se ela é uma exceção, né? Porque ela sempre que vai, imagina que piorou. Mas é sempre o mesmo grau, para perto e para longe. Silmara, um beijo. Silmara, isso é uma ótima notícia, na verdade. Como que o grau evolui? Eu vou falar uma regra geral, só para as pessoas entenderem. A gente tem modificações muito frequentes no grau quando a gente é criança, adolescente, até chegar próximo dos 21 anos. Depois dos 21 anos, a tendência é o grau estabilizar e não ter grandes mudanças. Claro, pessoas que têm graus altos, então tem muita miopia, etc., essa oscilação ainda vai até seus 25, 26 anos. Mas, em média, ali, 21 anos já estabilizou. E assim fica até lá seus 40, 42 anos, quando começa a aparecer o grau de perto. Mas o longe continua muito parecido. Ele tem pequenas mudanças, mas não são mudanças reais e grandes. Começa a aparecer o grau... Isso. Aí começa a aparecer o grau de perto, depois dos 40 anos. E até os 60, 65 anos, esse grau de perto vai aumentando, porque a gente vai perdendo a capacidade de trazer o foco para perto. Quando a gente chega nos 60, 60 e pouquinho, tanto longe quanto perto estão bem estabilizados. E a tendência é ficar assim. Quando que vai mudar de novo? Geralmente quando começa a aparecer a catarata. Então, pela própria mudança das características do cristalino, que é a lente natural do olho, isso também resulta numa mudança dos raios de luz que entram no nosso olho e vão se formar lá na retina. E dessa forma, acaba mudando o grau necessário. Então, vou dar um exemplo. A catarata nuclear, que é essa que eu falei que evolui para rubra, ela tem uma tendência a miopizar o paciente, ou seja, gerar grau de miopia. Então, quem tem miopia aumenta o grau quando ela aparece. Quem tem hipermetropia, que é do outro lado, vai diminuindo esse grau de hipermetropia, às vezes até vira para o lado da miopia. Então, a mudança de grau para longe, depois dos 20 e poucos anos, geralmente está relacionada com catarata. Tá? Existem outras possibilidades, mas a mais frequente mudança acontece quando tem alteração do cristalino. Eu não sei se tem 10 anos, mas há muitos anos que o meu óculos para perto é 2. Já tem muitos e muitos anos. Não sei se chega a 10, como no caso da Silmara. Mas engraçado, já tô com 60. Sim. Mas você enxerga bem com o 2. É que o que acontece muito, muito frequente também, é que, de início, muita gente dá grau para perto mais forte do que realmente precisa. E aí, por isso que não continua evoluindo. Porque o 2... em regras gerais, tá? Isso é muito individual, personalizado, cada caso é um caso. Precisa testar. Mas em regras gerais, você vai precisar de 2 graus adicionais para perto quando você chega nos 60 anos. Por isso que até agora você não sentiu. Pode ser que daqui 2 anos você sinta e vai aumentar ali pro 2,5 para perto, a mais. Então agora que era para eu estar entrando no 2. Agora que tá no 2. Já tô há anos. Nos últimos 2 anos ali. Assim, depois dos 57 ali... Usar 2 é natural, mas assim, perto dos 50 anos, 2 é forte para perto. É claro, isso vai sempre te ajudar a enxergar, mas não é o mais comum da gente prescrever. E até 2G você consegue comprar na rua. Tem um cara que você vai ver do lado da banca de jornal cheio de óculos ali. Sim. E tem de 2. Sim, e aí existe outro fator, né? Não necessariamente o seu grau para perto é uma adição para 2. É que você acostumou a colocar um óculos de 2, por exemplo, de banca, e isso te dá uma boa visão de perto. Mas isso não necessariamente é tudo o que você precisa. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa que tem 2 graus de miopia, a gente faz uma lente que a gente chama de negativa. Então, quando você escreve pro míope, é -2 a lente dele. Quando a gente vai calcular para perto, a gente adiciona grau, coloca grau positivo. Só que se ele tiver 60 anos, ele vai precisar de 2 para perto. Então, 2 menos 2 dá 0. O grau que está embaixo dele é 0. Se ele tirar o óculos ou olhar para baixo, é a mesma coisa. Entendeu? É verdade, é. Porque o objetivo é usar o que o paciente tem de grau e, em cima disso, ver quanto precisa para perto. Aí, quando você coloca um grau de perto que é mais 2, às vezes é exagerado. Então, por exemplo, uma pessoa que é míope de 2... e usa um óculos para perto de mais 2, é como se ela estivesse usando 4 de adição para perto. É bastante, entendeu? Outro dia eu então emprestei tem meu cálculos óculos para Ângela
né? E o seu grau para perto qual é? Eu acho que é 2. É porque ela usou o meu óculos de 2 fraquinho. e enxergou eu perfeitamente, enxerguei bem. né? Só de então, perto e pode também. acontecer. E aí longe fica ruim, né? Longe fica ruim. O que muda muito é a distância do foco. Então, quando a gente dá graus muito grandes para perto, precisa trazer perto demais para achar o foco. Então, não dá uma distância de trabalho que a gente chama, um conforto para ler, para fazer as coisas. Não estou dizendo que é o seu caso, só estou explicando como que a gente faz o cálculo para perto e por que ele aumenta. Tá com medo, João? Não, comecei a usar 2 muito cedo. Era para estar começando agora. Doutor, a Beth de Itanhaém, ela tem 73 anos e há 2 meses ela operou da catarata. Falou que ficou ótima, mas os olhos coçam muito. O que pode ser? É a dúvida dela. Então, Beth, coceira nos olhos é algo que precisa se atentar, tá? O ato de coçar o olho nunca é bom. Nunca é bom para a córnea, nunca é bom para o gelzinho que tá lá atrás, nem para a retina pode ser. Até para a retina pode ser prejudicial. Então, precisa investigar se isso é uma conjuntivite alérgica, se isso é um processo de inflamação das pequenas glândulas que a gente tem do lado dos cílios e que produzem uma porção da lágrima. Esse tipo de inflamação a gente chama de blefarite. Tudo isso são quadros que podem cursar com coceira nos olhos. O que eu posso te dizer é, não é normal, precisa de uma avaliação completa para tratar isso. Doutora Cris Ferrari, ela está com 54 anos e aí ela fala assim, meu grau aumentou muito, tenho 54 anos e aumentou de 2 para 5. Ela achou que está muito exagerado, assim, será que é normal? Então, Cris, precisamos ver em que distância esse grau aumentou e qual grau você usa, se é de miopia ou hipermetropia, porque são coisas totalmente diferentes. A miopia aumentar de 2 para 5 com 54 anos é totalmente incomum e pode ser inclusive um sinal da catarata. Como eu disse, uma das cataratas miopisa, aumenta o grau de miopia. Se você tem hipermetropia, o que pode acontecer é que você sempre teve o grau mais alto, só que como o músculo ainda era potente, o mesmo músculo que faz a gente enxergar de perto, ele também compensa um pouco da hipermetropia. Então, prescrevia-se menos e você conseguia enxergar bem. Agora que esse músculo perdeu potência, está precisando chegar no grau que você sempre teve, mas que não era prescrito porque o músculo compensava. Então, é difícil de falar o porquê que esse grau aumentou e se ele realmente aumentou. Precisaria de mais detalhes para a gente aventar as hipóteses. Tem uma pergunta aqui sobre criança, mas eu queria voltar um pouco à catarata rubra. Né? É o último estágio. Não pode evoluir para nada pior do que catarata rubra. É que assim, ele muda um pouco a coloração. Eu já vi cataratas que são pretas, quase pretas. É um marrom muito escuro, tá? Além da rubra, então. Assim, é como se a gente falasse além da rubra. Mas a gente não tem um nome para isso. Então, a rubra é como se ela fosse o estágio máximo. Quando eu operei essa paciente... Catarata negro, não tem, né? Não tem. Quando eu operei essa paciente que era um marrom bem escuro, a gente acreditava que ela seria uma rubra. Que depois a gente viu na cirurgia e viu que estava dura até demais. Tanto é que a gente teve que mudar a técnica cirúrgica para conseguir retirar e tudo mais. E pode evoluir para cegueira, não? Catarata rubra? Isso é... Provavelmente quem tem a rubra é cego. Só que é uma cegueira reversível. A gente faz a cirurgia, reverte. Porque a causa de cegueira, quando é catarata, ela é sempre uma cegueira reversível. Sempre que o problema for catarata, a gente tem como resolver. Se for catarata e outras coisas, aí pode ser não reversível. Mas catarata é sempre reversível. Tem uma dúvida aqui do nosso amigo Luiz. O Everaldo vai soltar o áudio dele aqui agora, doutor? Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Luiz. Ô, Luiz. Estou ouvindo a Rádio Capital aqui. Eu tenho 49 anos, automiopia. 30 graus, né, de miopia, olho único e fui diagnosticado com catarata. E eu queria saber qual a cirurgia mais adequada para mim, porque eu sou automíope. Perfeito, Luiz, Obrigado, Luiz. 30 graus é muita coisa, né? É muito alto míope. Então, Luiz, a cirurgia de catarata hoje, a mais estabelecida, a mais segura, a mais tecnológica, é o que a gente chama de facoemulsificação. É um tipo de cirurgia na qual a gente quebra a catarata, suga ela com a ajuda de um ultrassom e depois coloca a lente dentro do olho para você conseguir enxergar. Toda cirurgia de miopia, de automíope, ela tem um pouco mais de risco. Por quê?
Porque o alto míope já é um paciente que tem mais risco de descolamento de retina do que a população em geral. E a própria cirurgia de catarata também pode elevar um pouco desse risco. Então, não posso fazer a catarata? Imagina, pode e deve fazer a catarata. Se a catarata está atrapalhando esse olho único, esse único olho que enxerga, precisa fazer sim. Mas precisa tomar bastante cuidado durante a cirurgia, no pós-operatório, sempre acompanhar, sempre dilatar para mapear a retina, ver se está tudo bem com a retina, para não ter nenhum tipo de problema daqueles que a gente não quer, tá? Mas a cirurgia mais indicada, e que provavelmente vão indicar para você, é a facoemulsificação, que deve ser feita de uma maneira com muitos cuidados, porque seu olho anatomicamente é um pouquinho diferente da população em geral, mas é passível de fazer a cirurgia é também segura e a grande maioria dos casos não tem complicação. O importante é ver bem antes, estudar bem o olho antes e acompanhar muito bem no pós-operatório. Tem a Márcia, ela tem 20 graus de miopia, então ela já entra aí para essa turma do alto míope, com alto certeza. míope. Altíssimo míope. Ela tem 46 anos, 20 graus de miopia, foi diagnosticada visão subnormal. Isso. Qual a tendência de se piorar? E a lente é uma lente especial? Assim, a lente ela é como se fosse menos potente, porque quando a gente faz o cálculo da miopia e etc., é difícil de falar isso sem imagens, porque é tudo física, pura física, de como convergir os raios para que se foque na retina. Mas basicamente... Então o oftalmologista tem que ser bom de física? Muito e bom de matemática, física. porque ele deu ali A nossa prova -2, de -4. a nossa prova de título cai física ótica pura. Mais de 1/3 da Não dá prova pra de nós, título. não dá pra nós não. Eu, quando eu terminei o cursinho, eu falei, graças a Deus, nunca mais vou ver física. Depois eu tive que voltar a estudar. Mas, enfim, quando a gente coloca uma lente no hipermétrope, a gente precisa de uma lente muito potente que faça bastante a conversão dos raios, a convergência dos raios, né? E no míope é o contrário, é uma lente um pouco menos potente para que ele não tenha tanto grau de miopia. Agora, respondendo essa pergunta da Márcia, que também é alta míope, visão subnormal é uma classificação daquelas pessoas que têm uma visão muito baixa. Então, o subnormal, abaixo do normal, tá? Precisa ver qual é a causa, mas pelo que ela descreve, a causa da visão subnormal dela é a alta miopia. E por que isso acontece? Nessas pessoas que têm uma miopia muito grande, a formação do olho é diferente. O olho cresce bastante, o tamanho dele é grande, e isso vai afinando todas as estruturas do olho, e isso também pode gerar alterações, principalmente na retina. E essas alterações diminuem o potencial de visão do paciente. Na idade que ela está, a tendência é não evoluir a miopia patológica, mas isso é a tendência, isso não é uma regra. Tem sim pacientes que têm piora da visão bem mais tarde, porque esse processo de miopização, de crescimento do olho e de alteração das estruturas continua. E um segundo fator por alterações na retina que ela já tem devido a essa alta miopia, as estruturas serem mais finas e etc., isso também pode gerar outros tipos de doença na retina que venham a piorar a visão. Então, para você, Márcia, e para todo alto míope, precisa de um acompanhamento muito de perto, para a gente poder ver como está, ver como isso está evoluindo, como estão as coisas, e se precisar tratar alguma outra coisa, a gente já tem que agir o mais rápido possível. Porque como você mesmo descreveu, a visão é subnormal, já não é boa, e a gente não pode piorar isso que já não está tão bom. Tá certo. Passa voando o tempo, que pena, né, Ângela? Sim. O doutor Iago tem uma maneira tão fácil de explicar que passam 20 minutos como se fossem 3, 4 minutos de tão gostoso que é ouvir, aprender, participar, tirar dúvida. Só para a gente concluir, antes de falar do Catarata Day, o que o nosso amigo, amiga do Tamo Junto tem que guardar com relação, então, à catarata rubra para não chegar nesse estágio? E se chegar, o que fazer? Beleza. Então, falando especificamente agora da catarata, o principal é ter um acompanhamento para a gente descobrir a catarata em estágios mais cedo, para não deixar evoluir para uma catarata rubra, a qual tem mais dificuldades cirúrgicas, como eu descrevi. Os principais sintomas do aparecimento da catarata são embaçamento da visão, piora da qualidade de visão, muitas vezes piora da qualidade da visão à noite, e para algumas pessoas, por aquele fator que eu disse da miopização,
Se você perceber que depois dos 50, 55, 60 anos, sua visão de perto está melhorando, que não é para ser a tendência é o idoso enxergar mal de perto. Se você fala, nossa, eu estou enxergando cada vez melhor para perto, isso pode ser um sinal de catarata. Então, precisa de uma avaliação. Ou se, do nada, na hora de ler, também ficou muito ruim, porque aí a catarata subcapsular posterior é diferente. Ela fica bem no eixo da visão e a leitura prejudica. Alterações dessas na visão não são para acontecer. Aconteceu, precisa de uma avaliação para que a gente não deixe chegar em estágios finais. E o Catarata Day, como é que tá lá? Tá ótimo, a agenda tá bombando. Acho que tem pouquíssmas vagas. Gente, então, pelo quem amor de precisar, Deus, liga né? já. Tem mais de 55 anos, passa lá, porque vai ser muito mais importante, né, Ângela? Exatamente. Do que você possa Qual imaginar. o Com telefone, certeza, doutor? a gente consegue ajudar muita gente. Então, quem precisar da avaliação, mais 55 anos, a gente vai fazer avaliações de graça para conseguir ajudar vocês a diagnosticar catarata nos dias 27 e 28, lá no Minha Visão. E o telefone para contato e para agendamento é 011 97868 9923. 97868 9923. E tem um outro que é o 3588 4774. Repetindo o outro. 3588 4774. Segunda-feira a gente se encontra? Nos encontramos de novo, João. Então agora é segunda-feira, toda segunda, Minha Visão, com esse grande tricolor do Morumbis, doutor Iago, querido. Tô Aí, fora. Até segunda, dá um beijo na turma lá. Pode deixar. A Prazer, gente volta pessoal. já. Obrigada.